Bom dia, bom dia, bom dia, família de fé. Bom dia, povo amado de Deus, povo amado da Virgem Maria. Damos início ao nosso segundo dia dessa quaresma, essa quinta-feira, depois da quarta-feira de cinzas, onde nós entramos neste mistério da paixão, dessa preparação, da paixão, da morte e da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero acolher você que nesta manhã se dispõe a fazer uma experiência nova, em caminhar com Jesus 40 dias no deserto, em andar ao lado dele, aprendendo com Jesus como passar pelo deserto. Lembrando que o deserto não é um lugar de morada. O deserto é um lugar que você passa para você se purificar, para você aprender algo, para que Deus possa falar com você. No livro do profeta Oséias, o Senhor diz: te levarei ao deserto e falarei ao seu coração. Então que nesses 40 dias, você, meu irmão, você, minha irmã, que se dispôs a viver essa experiência com Jesus, que está disposto a fazer essa experiência com Jesus, esteja disposta a ouvir o Senhor, a se abrir a essa escuta de Deus para a sua vida espiritual, para a sua vida humana, porque Deus quer nos conduzir. Amém? Quero convidar você então para nós já tomarmos a nossa meditação. Estamos neste ano de 2023 meditando os escritos de São Tomás de Aquino. Desculpa, gente. É São Tomás de Aquino mesmo. Se eu tivesse falado errado. São Tomás de Aquino. Então, para quem está com direcionamento espiritual, nós vamos ler hoje página 338. Vamos dar início, então, com o nosso coração aberto, com a nossa mente disposta, com o nosso interior disposto, com o nosso corpo disposto a ouvir Deus, a escutar Deus. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Vinde, Espírito Santo, vinde enchendo o nosso coração e nos dando a graça de compreender melhor os planos e os projetos de Deus. Espírito Santo, a palavra de Deus diz que o Senhor conduziu Jesus ao deserto. Espírito de Deus, nós te pedimos, conduza-nos nesses 40 dias de deserto. Não permita que nós desperdicemos nenhum dia, que nós não distraiamos nenhum dia, que nós não cedemos ao pecado, à mentira, à preguiça nenhum dia. Dai-nos, Espírito Santo de Deus, o auxílio necessário para não desistir. Dai-nos o auxílio necessário, Espírito Santo, para permanecer e perseverar como os cristãos do início de tudo. Fala o nosso coração, Espírito, pois é isso que nós mais necessitamos. Ouvir a Deus neste deserto, nestes 40 dias. Ensina-nos a fugir do pecado e nos aproximar de Deus. Amém. Amém? Tome comigo o seu direcionamento espiritual, página 338, quinta-feira, depois das cinzas, o jejum. Pratica-se o jejum por 3 motivos. Primeiro, para reprimir as concupiscências da carne, donde o dizer do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 5. Nos jejuns, na necessidade, porque o jejum conserva a castidade. Pois, como diz Jerônimo, é pela abstinência da comida e da bebida a luxúria se amortece. Segundo, praticamos o jejum para mais livre se nos elevar a alma na contemplação das sublimes verdades. Por isso,
refere às Sagradas Escrituras no livro de Daniel, capítulo 10. Depois de ter jejuado por 3 semanas, recebeu de Deus a revelação. Terceiro, para satisfazer pelos nossos pecados. Por isso, diz a Escritura, convertei-vos a mim de todo o vosso coração em jejum e em lágrimas e em gemido. E é o que ensina Santo Agostinho em um sermão. O jejum purifica a alma, eleva os sentidos, sujeita a carne ao espírito e faz-nos contrito e humilhado o coração. Dissipa o nevoeiro da concupiscência, extingue os odores da sensualidade, acende a verdadeira luz da castidade. O jejum é objeto de preceito, por isso é útil para delir e coibir as nossas culpas e elevar-nos a mente para as coisas espirituais. Ora, cada um está obrigado pela razão natural a jejuar tanto quanto lhe for necessário para conseguir tal fim. Para onde o jejum, em geral, constitui um preceito da lei natural, mas a determinação do tempo e do modo de jejuar conforme a conveniência e a utilidade do povo cristão constitui um preceito de direito positivo, instituído pelos superiores eclesiásticos. E tal é o jejum da igreja, diferente do jejum natural. Os tempos de jejum estão convenientemente determinados pela igreja. O jejum é ordenado por 2 motivos: para delir a culpa e para nos elevar a mente às coisas espirituais. Se você está com o seu direcionamento espiritual, grifa isso. Grifa essa parte, para você não esquecer. Eu vou repetir. O jejum é ordenado por 2 motivos: para delir a culpa e para nos elevar a mente às coisas espirituais. Por isso, os jejuns foram ordenados especialmente naqueles tempos em que, sobretudo, devemos os fiéis nos purificar dos pecados e elevar a mente a Deus pela devoção. O que, sobretudo, se dá antes da solenidade pascal, quando as culpas são delitas pelo batismo, celebrando solenemente na vigília da Páscoa, em memória da sepultura do Senhor, pois pelo batismo somos sepultados com Cristo para morrer ao pecado. Na frase do apóstolo Paulo, em Romanos 6, capítulo 4. E também na festa pascal, devemos, sobretudo pela devoção, elevar a mente à glória da eternidade, a que Cristo deu e começou pela sua ressurreição. Por isso, imediatamente antes da solenidade da Páscoa, antes da solenidade pascal, a igreja nos manda jejuar. E pela mesma razão, nas vigílias das principais festividades, quando devemos nos preparar devotamente para celebrar as festas que se vão celebrar. E hoje, o São Tomás de Aquino, a meditação, ela vem nos trazendo consciência da importância que é o jejum. Ainda mais no tempo que nós estamos hoje, onde você tem jejum para emagrecer, né? Onde se tem tantas formas de jejuar, mas há uma finalidade primeira: deixar de comer algo, ensinar a sua boca, ensinar as suas vontades, de que uma vontade maior transcende a sua vida. Qual é a sua vontade? Vontade de Deus. O seu coração, o meu coração, tem uma vontade maior do que, por exemplo, sentar numa mesa e comer tudo que foi servido. Tudo que te é prazeroso. Ou até mesmo sair e desfrutar de tudo que você quer e ir nos lugares que você quer. No seu coração e no meu coração há uma vontade maior
que o mundo não é capaz de suprir. Comida nenhuma vai ser capaz de se saciar. Mas a vontade tua, a minha vontade, se chama Deus. O homem tem saudade, vontade de Deus. E ele só aquieta a sua alma quando ele a encontra. O jejum, ele é uma dessas práticas, podemos dizer, exercício espiritual, que nos ajuda a aproximar mais de Deus. Pelo jejum, eu consigo me unir a Deus. Como? Deixando de fazer o que eu quero para fazer o que Deus quer. E como muitas das vezes a gente fica perguntando, mas o que Deus quer de mim? O que Deus quer para mim? Quantas vezes a gente se questiona? Eu não sei o que Deus quer. Eu só quero fazer a vontade de Deus. Eu só quero cumprir o que Deus quer para minha vida. Quantas vezes a gente se vê nessa dúvida? Quantas vezes a gente se vê neste questionamento? Eu não consigo entender qual é a vontade de Deus. Então, pare de fazer a sua e comece a praticar o jejum. Comece a rezar mais fazendo o jejum, para que Deus te auxilie, para que Deus fale verdadeiramente, para que você não fique ouvindo o que a sua boca está pedindo. Porque às vezes a sua boca pede um doce, um refrigerante. A sua boca às vezes pede uma carne, uma lasanha, um churrasco. Coisas que são gostosas, não é verdade? Pois é, a sua alma está em busca de algo muito mais saboroso que se chama Deus. É toda essa perturbação que você vive, toda essa inquietação, todo esse tormento que às vezes você tem no seu interior. Não é em busca de viagens, comidas, sexo. Não. A sua alma está em busca da verdadeira e autêntica paz que se chama Nosso Senhor. E o jejum é uma prática que vai te ajudar muito durante esses dias a se aproximar mais do nosso Senhor. O jejum, deixar de comer algo sem oração, não adianta. Não adianta. É preciso jejuar com a oração. Danusa, mas como eu rezo um dia de jejum? Uma parte prática, né? Eu gosto de ir na parte prática porque tem muita gente que às vezes não entende, né? E fala assim, mas como é que eu vou fazer isso? Você pode, como ontem, nós fizemos uma entrega do jejum. Ontem eu ensinei como você entrega um dia de jejum. E durante todo o seu dia, você procura o quê? Silenciar, falar menos, ouvir menos músicas, mas pensar mais em Deus. Repetir jaculatórias, rezar o seu Santo Terço, ler mais a sua Bíblia e sair das redes sociais. Isso são práticas de oração. No dia a dia, você consegue fazer isso. Trabalhando, decorando um salmo. Você decora um salmo e durante o dia você repete ele, né? O Senhor é meu pastor, por isso nada me faltará. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E aí você vai lembrando as passagens bíblicas que você já leu. Então o seu dia de jejum se torna um dia de oração. Quero lembrar você, esses 40 dias serão 40 dias caminhando com Jesus no deserto, aprendendo, ou até mesmo reaprendendo, né? A trazer Deus para dentro do seu coração. Amém? Amém? E o exercício de hoje, que nós vamos fazer, o ato concreto para o nosso retiro quaresmal, esses 40 dias com Jesus no deserto, aonde nós queremos renunciar o pecado e nos aproximar de Deus. É o nosso lema, né? Renuncia ao pecado e aproxima-se de Deus. É o lema dos nossos 40 dias. O nosso ato concreto de hoje será: você vai tirar mais tempos do seu dia para você falar com Deus. Agora nós estamos aqui rezando, meditando, partilhando, mas você vai programar o seu dia para que mais vezes você possa perguntar: Senhor, aonde o Senhor está? Porque eu quero te encontrar.
Talvez você possa escrever no seu caderno algumas coisas que você quer falar com Deus durante o dia. Algumas frases que você quer repetir para Deus durante o seu dia. E aí você pode pegar o seu celular e programar, né? Meio-dia, você quer rezar com Jesus e com Maria. Depois, às 3 horas, você quer lembrar a paixão e a morte de Jesus. Programe. Programe várias vezes durante o seu dia para você trazer na sua mente a pessoa de Jesus. E coloque o seu celular para despertar. Isso te ajudará a manter a sua mente ocupada com as coisas de Deus. Amém? No dia de hoje, você vai fazer esse ato concreto. Renuncia ao pecado e aproxima de Deus. Evita o pecado, mas traga Deus para dentro do seu coração. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então estamos juntos no nosso retiro quaresmal, nosso segundo dia. E agora eu quero convidar você a tomar comigo o evangelho de hoje. A palavra de Deus para o dia de hoje. Só que antes, vamos rezar juntos a oração que nós estamos rezando todos os dias do ano de 2023. Página 11. Para quem está com direcionamento espiritual, vamos rezar juntos a oração do Veni Creator. Vinde Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com os vossos dons celestiais. Vós sois chamado o intercessor de Deus, excelso dom sem par. A fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nossos feitos, proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Maria, leva-nos para a tua escola neste dia. Senta-nos, Maria, bem na frente, para que nós possamos aprender com a Senhora a ser de Deus. Roga por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, agora e para sempre. Amém. Evangelho de hoje, Evangelho de São Lucas, hoje dia 23, Evangelho de São Lucas, capítulo 9, dos versículos de 22 a 25. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no 3º dia. Depois, Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie-se a si mesmo. Tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, se perder e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, vocês vão perceber que na Quaresma nós vamos alguns dias relembrar alguns trechos dos evangelhos que nós já vimos durante todo o ano. Porém, a igreja hoje nos conduz a um tempo litúrgico, um tempo próprio, um tempo de preparação. A gente pode perceber que os padres
mudam a cor das suas estolas, né? Toda a ornamentação do altar, do presbitério é voltada para a cor roxa, para a cor do recolhimento, para a cor da penitência, né? Então, este evangelho, nós precisamos entender que é aqui que Deus está falando conosco através de Jesus, através da vida de Jesus, deste tempo de morte. Essa morte para a vida antiga e início de uma vida nova. O sofrimento, né, de dar a vida. Aqui Jesus está falando para nós do sofrimento de dar a vida. Dar a vida para que nasça uma vida nova. É como uma mulher, né? Uma mulher em dores de parto. Ela ali está sofrendo, ela ali está se consumindo em dores, mas para que nasça uma vida nova. Assim, faz parte do nosso processo. E hoje, né, no tempo que nós estamos vivendo, nessa geração que nós estamos, uma coisa que é difícil da gente aceitar são os processos. O que nós mais queremos é antecipá-los, né? Hoje tudo que a gente quer é o meio mais prático. O que a gente quer? Tudo muito rápido. Ah, mas vai demorar? Ah, mas eu tenho que esperar quanto tempo? Ah, mas isso daí vai me demandar. Eu não posso. Tempo, hoje, né? O que a gente muito escuta é tempo é dinheiro, né? O que eu tenho é tempo, então eu não posso perder. Então, muitas das vezes, a gente tem perdido o essencial. A gente tem perdido o gosto de ver preparar. Eu não sei vocês, mas eu gosto muito de sentir o cheiro do café sendo coado. Parece que aquela fumacinha, né, tem uma mágica que me atrai. A mesma coisa é um bolo assado. Aquele cheirinho gostoso na casa é o processo. A mesma coisa quando você vai refogar um pouquinho de arroz e ali você coloca o óleo ou o azeite e aí você coloca ali o alho ou a cebola, não importa como você faz, mas aquele cheiro que está sendo refogado, está sendo preparado, isso se chama processo. E muita gente não quer esse processo. Eu já quero o arroz no prato pronto, de preferência já me servido, o arroz, a carne, a salada, o feijão, pronto. Eu não quero ver como que aquele arroz chegou aqui na minha mesa. Foi preciso alguém lavá-lo, foi preciso alguém descascar a cebola, o alho, foi preciso alguém picar pequenininho, foi preciso alguém ligar o fogo, foi preciso alguém pegar uma panela limpa, colocar ali, foi preciso alguém colocar uma água, foi preciso alguém tampar, foi preciso alguém esperar, prestar atenção para não queimar. Veja, o processo. E Jesus fala para nós de processo neste evangelho. Quando nós pegamos lá no início dele, o Filho do Homem deve sofrer. Essa palavrinha deve quer dizer está dentro do pacote do plano de salvação. Essa palavrinha deve. Quando hoje eu rezava, eu fazia minha Lexio Divina, né? E eu estava aqui rezando e peguei essa palavra. Gente, eu fiquei, sem mentira nenhuma, eu fiquei uns 5 minutos nessa palavra deve. Porque essa palavrinha deve, eu chego a me emocionar, né? Eu tô quaresma, né, gente? Quaresma é um tempo de moldar, é um tempo de deixar a mão de Deus descer. E essa palavra deve, Jesus veio falando muita coisa ao meu coração, né? Particularmente. E algumas coisas eu queria partilhar com vocês. Porque quando nós, às vezes, nos detemos a amar, quando muitas das vezes nós nos abrimos ao amor, o amor em si, ele traz para nós sofrimento. Quem decide amar, decide também passar pelo sofrimento. Todo mundo que experimenta o amor verdadeiro sofre. Todo mundo. E Jesus então diz isso para nós. Eu vou passar, eu vou chegar no momento da condenação. Eu vou ser crucificado. E tudo isso faz parte de um processo. Deve.
E às vezes, né, quando a gente na vida da gente, né, a gente tem várias experiências. A gente tem várias. Outro dia, né, outro dia não, ontem, né, nós estávamos tentando fazer o carro funcionar para a gente poder ir à missa. E o carro não pegou. O carro não pegou, não funcionou, né? E o carro não está funcionando. Você dá partida, já vimos, não é bateria, enfim, o carro não funcionou. Mas, gente, ele é uma máquina. E uma máquina está sujeita a parar. E tá tudo bem. Hoje a gente vai ver, vai chamar o mecânico, ele vai vir aqui e vai olhar. E às vezes, essas coisinhas que acontecem, surte dentro de nós um efeito chamado revolta, murmuração, reclamação. O processo de quem se tem algo, de quem vive algo, precisa trazer para nós a verdade. Não a verdade que eu quero, mas a verdade real. Uma máquina para. Quando você ama uma pessoa, você vai sofrer por ela. A qualquer momento você vai sofrer por ela. Né? O sofrimento da mãe por um filho, o sofrimento de uma amizade. Um amigo de verdade, ele nunca vai falar só o que você quer. Ele nunca vai fazer tudo o que você quer. Ele tem a vida dele. Ele tem as escolhas dele. E uma hora ele vai falar para você, eu não quero isso, eu não vou fazer isso. E você vai fazer uma experiência de ser contrariado. Você vai fazer uma experiência numa amizade de ser o quê? De ser deixado de lado às vezes. Por quê? Porque o seu amigo também tem outros amigos. O seu amigo também tem a família dele. O seu amigo também tem as vontades dele. E aí, quando você ama, você muitas das vezes se sente deixado de lado, excluído, contrariado, humilhado. E às vezes não é nem real isso. Às vezes isso não é real. Às vezes isso é imaginário. Porque a gente quer que o outro viva sempre o que a gente quer que ele viva. E o outro tem uma vida. Né? E aqui Jesus fala, é necessário. O Filho do Homem deve sofrer muito. Ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes. Faz parte do processo. E não vai ter como mudar isso. Na vida, nós vamos ter que experimentar isso para nascer de novo. Eu acredito que essa quaresma, para muitos de vocês e para mim, é um tempo em que Jesus está pedindo. Vamos rever os caminhos? Vamos rever as escolhas? Vamos rever as condutas? Porque é preciso nascer de novo. É preciso você retomar o caminho novo, de novo. É preciso você resgatar o teu chamado de novo. É preciso você relembrar quem é você diante de Deus, não diante do mundo, diante de Deus, de novo. Para isso você precisa morrer. Para isso você precisa sofrer algumas coisas. Gente, eu escutei isso de um irmão ontem, né? Ele disse assim, Danusa, quanta coisa passou na minha cabeça esses últimos dias. Vontade de jogar tudo pro alto e fazer uma experiência realmente do mundo, daquilo que eu posso, daquilo que eu quero todo momento. Mas Jesus falava comigo o tempo todo. Você vai me deixar? Você vai me deixar? E aí ele disse, né? Por Jesus eu não fui, por Jesus eu fiquei, por Jesus eu abri mão de muitas coisas, mas valeu a pena. Vale a pena, por Jesus vale a pena. Renúncia, morte, morte. É isso que a gente às vezes acha que é muito. Outro dia também meditando sobre escolher os lados, né? As Sagradas Escrituras, agora eu não me lembro qual parte que diz assim. Você precisa escolher. Ou você está de um lado ou você está do outro. Em cima do muro você não pode ficar. Pois é, às vezes o estar em cima do muro é estar em cima das nossas vontades. É eu querer as minhas coisas. Eu posso estar dentro da igreja, eu posso estar dentro de um movimento, de uma pastoral, eu posso participar da missa todos os domingos, mas eu ainda continuo rodeada das minhas vontades. Às vezes o muro não é o mundo, é você. As tuas coisas que precisam ser do teu jeitinho. Se sair da rota,
meu Deus, você faz um barulho mais que o diabo. Sabe, a gente precisa aprender que nem sempre a gente tá certo, nem sempre é a gente que vai ter a última palavra, nem sempre vai ser a gente que vai ser o certo em tudo. Há sempre Deus acima de tudo. E é Ele que precisa ordenar todas as coisas dentro do nosso coração. Veja o que mais Jesus diz para nós neste evangelho. Depois disse a todos: se alguém quiser seguir, renuncie-se a si mesmo. Tome a sua cruz, assuma a sua vida, assuma o que você está vivendo hoje e segue. Segue feliz, segue em paz. Prossegue. Não fica parado nisso não. Porque às vezes a gente fica parado em coisas tão idiotas. E aí, realmente, o nosso tempo é perdido. Aí, realmente, o nosso tempo, né, não é aproveitado em coisas boas. Olha que coisa linda que Jesus veio falar para nós hoje. Morra para as suas vontades e nasça para as minhas vontades. Morra para o pecado e nasça para uma vida de santidade. Abre mão dos prazeres da carne e venha se deliciar pelos prazeres espirituais. Aprenda a dizer não para as oportunidades de pecado e diga sim para as oportunidades de se santificar e de purificar. Veja que o Evangelho vem de encontro com a nossa meditação, né, de hoje de São Tomás de Aquino. E eu espero que Deus hoje encontre no seu coração essa disposição, essa vontade de estar mais junto dele. Porque preste atenção, até para ter vontade de Deus, nós dependemos dele. Até para ter vontade de Deus, nós dependemos da graça dele. Não queira achar que todos os dias, todo momento, você vai querer. Não, você não vai querer. Você só vai precisar decidir. Você precisa decidir. Renúncia a mais morte, mais recomeço. Isso mesmo, Andréa Frois. Olha, um beijo, minha irmã. Entendeu tudo? Glória a Deus. Eu ainda diria mais, né? Renúncia, mais morte, mais recomeço, mais vida nova. É isso aí. É isso mesmo. Uma vida em Cristo Jesus. Amém? Queria pedir a sua ajuda, gente. Queria pedir que você pudesse compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Daqui a pouco esse vídeo vai estar disponível, esta oração, essa meditação. Vai estar disponível também no canal do YouTube da comunidade Mariana Resgate. Então, eu sei que tem muita gente que está fazendo abstinência de Instagram, de rede social, enfim. Mande o link do YouTube para essas pessoas e vamos propagar, né, tudo aquilo que Deus está fazendo no nosso coração. Ontem a Gisele ainda dizia, né, que está sendo uma bênção. Que bom, né, Gi? Que está sendo uma bênção na sua vida. E eu creio que, do mesmo jeito que está sendo uma bênção na nossa, será na vida de muito mais pessoas, para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe essa quinta-feira. E amanhã, 5:45, eu te espero com a nossa meditação, terceiro dia da nossa quaresma. Deus te abençoe.